Fala internet, meu nome é Pedro e esse vídeo tem uma temática um pouco diferente do que eu costumo abordar por aqui. Um tempinho atrás eu recebi de uma pessoa próxima um áudio encaminhado pelo WhatsApp que tinha mais ou menos 5 minutos e dizia o seguinte: cebolas fatiadas têm a propriedade comprovada cientificamente de atrair e aglomerar bactérias, germes e afins. Por isso, nunca se deve usar partes de uma cebola e deixar o resto guardado para usar depois. Mesmo dentro da geladeira, ela acumularia muita coisa ruim para ser consumida posteriormente. Essa voz, que se dizia pertencer a uma médica, também disse que, por conta dessa mesma propriedade poderosa, cebolas podem ser usadas para limpar um ambiente. Basta deixar pedaços fatiados no cômodo, sob a cama de alguém com gripe ou problemas alérgicos, por exemplo, para auxiliar na melhora do estado de saúde dessa pessoa. Ótimas informações, bem úteis, se não fosse tudo mentira. Por acaso, eu tinha lido uma notícia umas semanas antes exatamente sobre uma mãe que deixou cebolas cortadas ao lado da cama do filho para aliviar uma tosse. Só que por conta disso, ele foi parar na UTI por 5 dias. Então o que eu fiz quando eu terminei de ouvir esse áudio? Abri um navegador no celular mesmo e procurei por algo do tipo cebolas cortadas fazem mal ou cebolas cortadas atraem bactérias. Só isso. Levou, sei lá, uns 20 segundos, talvez menos. Os primeiros links que apareceram no Google eram de revistas ou portais confiáveis e também do Ministério da Saúde, todos explicando que o áudio que circula no WhatsApp é informação falsa. No site da revista Saúde, por exemplo, o jornalista explica que procurou respaldo em artigos científicos e contou com a consultoria de 2 profissionais da área da saúde. Eles chegam a comentar, ponto a ponto, tudo que é falso nessa mensagem. Enquanto eu estou aqui fazendo esse vídeo, o nosso planeta passa por uma pandemia que se espalha com a mesma velocidade que a desinformação nas redes sociais. E eu sei que a gente está na época da pós-verdade. As pessoas simplesmente não se importam mais com o que é ou não é fato. Dá para acreditar em qualquer narrativa se você estiver dentro de uma bolha com gente suficiente que confirme aquela visão mentirosa do mundo. Na minha opinião, tem 2 atitudes que resolveriam ou melhorariam muito esse cenário. A primeira tem a ver com o que eu já mostrei. Você, que assim como eu, usa qualquer rede social e de vez em quando recebe informação por texto, áudio ou vídeo que alega partir de alguém bem informado ou um especialista. Nada te impede de acreditar em tudo que você recebe. Esse é um risco só seu. Mas antes de passar a informação para frente, ela tem que ser checada, e não leva muito tempo. Não passe a responsabilidade para o próximo se é você que está encaminhando o conteúdo. Isso funciona exatamente como o contágio viral que está tão em pauta agora. Sabe-se lá por quê, alguém criou esse conteúdo falso e colocou na internet. Algumas pessoas recebem e passam adiante. Esse processo se repete de novo, até que milhares ou milhões de pessoas acreditem em informações falsas e muitas vezes perigosas. Se naquele primeiro grupo as pessoas tivessem checado as informações, ou, caso não tenham tempo ou vontade de fazer isso, simplesmente não tivessem encaminhado para mais ninguém, o contágio morre ali. Recebeu, checou e é verdade, faz o que você quiser. Recebeu, checou e é falso ou não checou, não passa para mais ninguém. Parece óbvio, mas não é a prática adotada por muita gente. Em parte porque, enquanto o mundo digital tomou conta da vida de todo mundo com a chegada dos smartphones, uma educação digital nunca aconteceu. Muita gente simplesmente não está preparada para ter essa ferramenta nas mãos. A segunda atitude partiria das plataformas e talvez seja ainda mais importante e necessária. Algum tipo de diminuição na liberdade de compartilhamento de informação tem que acontecer e cada plataforma tem as suas peculiaridades. Na verdade, esse raciocínio é bem simples. Enquanto a maioria das pessoas não está preparada para ter esse tipo de liberdade, ela não devia ser colocada nas nossas mãos. Em plataformas como o YouTube, me parece ser um pouco mais complicado manter o controle das informações, já que o volume de conteúdo que eles recebem é humanamente impossível de ser checado. Mas em casos de má-fé descarada, a plataforma tem que ter uma atitude menos tolerante. Durante a pandemia do coronavírus que a gente está passando, a OMS insiste que o distanciamento social é a melhor forma de achatar a curva de contágio e não sobrecarregar os sistemas de saúde, que é o que realmente causa mais mortes.
O presidente do Brasil defende uma proposta diferente. Aí me aparece um cara no YouTube falando que os países do G20 estão concordando com o Bolsonaro e retirando o isolamento social. Esse vídeo está no ar há um dia e já tem mais de 60 mil acessos. Acontece que eu moro na Alemanha e tenho conversado com amigos que moram nos Estados Unidos, na Bélgica, na Itália, e o fato é que não há a menor intenção de suspender o isolamento no momento. Muito pelo contrário. Os serviços essenciais, que são os únicos funcionando normalmente, se adaptaram para um novo tipo de funcionamento, com pessoas mantendo distância nos caixas, número máximo de clientes ao mesmo tempo dentro dos mercados e demarcações para que as pessoas esperem do lado de fora, também mantendo distância umas das outras. Locais públicos como parques e praças foram isolados para que ninguém entre, as aulas estão suspensas e na cidade que eu moro, uma das universidades mais tradicionais do país já estuda a possibilidade de suspender o semestre inteiro de aula como medida de controle do contágio. Além disso, a defesa dele é que o isolamento faz muito mal para a economia e por isso não valeria a pena. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas eu trouxe aqui um artigo científico que mostra que pandemias afetam negativamente a economia e não as medidas de saúde pública que derivam da pandemia. Esse estudo preliminar é feito em cima da gripe de 1918, também conhecida como gripe espanhola, e estuda as desvantagens e benefícios de intervenções não farmacêuticas como o distanciamento social. O artigo conclui que os locais que tiveram uma intervenção mais agressiva e mais cedo não tiveram uma performance econômica pior. Na verdade, uma vez que a pandemia passou, o crescimento econômico nessas áreas foi maior, mostrando que as intervenções não apenas diminuíram a taxa de mortalidade, como também mitigaram as consequências econômicas negativas da pandemia. Já as áreas mais expostas tiveram uma queda mais aguda e persistente da economia. Quem quiser ler o artigo completo, eu vou deixar um link para poder baixar na descrição. Eu sei que nosso presidente não liga para fatos ou estudos científicos. Ele nem lê documentos que afetam milhões de pessoas antes de assinar. Não dá para esperar muito dele mesmo. Mas para conseguir apoio político de pessoas pouco informadas, esse cara coloca informações falsas no YouTube graças à liberdade que a plataforma dá. Só que essas informações não são simplesmente mentirosas, elas são perigosas. Pelo número de pessoas concordando nos comentários e marcando o vídeo como algo positivo, tem muita gente achando que já é seguro ocupar lugares públicos e agrupar grandes números de pessoas com a desculpa de que acabar com o isolamento é melhor para a economia e para o país. A responsabilidade por esse tipo de coisa é dividida com a plataforma. Tem que ser. Pelo menos o YouTube dá a opção para os usuários denunciarem o conteúdo e todo mundo que passar por ali deveria fazer isso. Mas esse é o tipo de canal que eu acho que devia ser banido da plataforma. Pouco mais de um ano atrás, quando a Indonésia passava por problemas sérios relacionados a notícias falsas, algumas leis foram criadas para que as pessoas recebessem educação em relação às ferramentas, mas não só isso. Houve inclusive prisões de responsáveis por espalhar fake news. 6 people have been arrested in Indonesia for allegedly spreading fake news about COVID-19 online. Em comparação, eu não acho que é pedir muito que o YouTube proíba esse tipo de conteúdo mal intencionado na plataforma. Como diz meu amigo Normose, você não tem que acreditar em tudo que eu disse aqui também. Cheque as informações, seja um usuário responsável. Denuncie conteúdos como o desse cara na plataforma e não encaminhe nada sem checar. Um abraço, até o próximo vídeo. Nossa, gente, mas esse vírus aí eu não sei não, hein? Quer dizer, não pode ser tão grave, né? Já que o presidente está querendo que as pessoas quebrem a quarentena e saiam de casa para voltar a trabalhar. Ninguém em um cargo de tamanha importância que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas seria tão irresponsável assim, né? Por favor.